como ter um sagrado coração. Nos pés do presbitério nós temos a imagem do Sagrado Coração de Jesus, e o coração de Jesus, ele está para fora, para mostrar que o coração de Jesus é grande. Eu tenho certeza que você também tem um coração grande. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que teu coração é um coração puro? O teu coração é um coração sem mancha, é um coração limpo? Ou é um coração que com o tempo foi sendo contaminado? Porque o Senhor nos criou com um coração tão sagrado como o dele. Quando você vê um bebezinho assim saindo do ventre da mãe, aquela criança a gente pode dizer que é um anjo. Por quê? Porque o coração é puro. A igreja chega a dizer que até os 7 anos de idade a criança não tem nem condições de pecar. É só depois dos 7 anos que a criança começa a ter noção do pecado. A psicologia também vem confirmar. Até os 7 anos de idade a gente não tem nenhuma consciência do que é, de fato, um juízo de valor. Aquilo que é certo, aquilo que é errado. Agora, com o passar do tempo, filho, esse coração foi aprendendo tantas coisas, não foi? Foi aprendendo malandragens, foi aprendendo talvez a guardar mágoas, ressentimentos, e talvez até esse coração começou a se distanciar de Deus, porque a palavra de Deus, ela afronta o nosso coração quando ele está muito contaminado. Repare uma pessoa que está com o coração muito distante de Deus, quando você começa a falar das coisas de Deus, essa pessoa não suporta, porque o coração nem aguenta. Agora, eu tenho uma novidade para você. O Senhor pode resgatar, Ele pode purificar esse coração. Preste atenção em 2 citações bíblicas fortes que eu quero trazer para você. Uma de Mateus 5, versículo 8, que diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os puros de coração. Filho, eu não sei o que já machucou esse coração. Talvez você já passou por dores terríveis, que fizeram com que você começasse a ter um coração muito mais blindado para a graça de Deus. Por exemplo, a traição. A traição faz isso. Você passa a não acreditar mais nos outros, porque machucaram esse coração. Talvez você já passou pela injustiça. Poxa, você fez o bem para aquela pessoa, por que aquela pessoa quis tanto teu mal? Mas Jesus também passou por tudo isso. Dá para imaginar o que passou no coração desse homem quando ele estava pendurado naquela cruz? Quando Jesus estava pendurado naquela cruz, ele olhava para aquele povo gritando: crucifica-o, e ele ficava imaginando: mas aquele que está pedindo a minha crucificação foi aquele que eu curei a mãe, curei um parente, foi aquele que eu ajudei. Era isso que Jesus estava vendo, a dor da injustiça. E o que Jesus diz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E quando Jesus hoje nos pede para que a gente tenha um coração como Ele, é como se Jesus dissesse: tudo aquilo que você está vivendo, filho, eu já vivi. Tudo aquilo que você está vivendo na pele hoje, eu já passei. Pela dor da traição, pela injustiça. Eu já amei tanto, que fui capaz de dar a vida por aqueles que eu amei, inclusive por você. Talvez, se eu perguntasse hoje para você qual é a pessoa que você seria capaz de dar a vida, literalmente falando, se alguém, Deus o livre, apontasse um revólver para essa pessoa que você ama e dissesse: eu vou te matar, qual é a pessoa que você entraria na frente para dizer: não, então me mate, mas não me mate essa pessoa? Tem alguém? É como se o Senhor me pedisse para
para fazer essa analogia, essa comparação, para que você possa entender o quanto Ele te ama. E às vezes a gente vem numa igreja como essa, e a gente se acha tão pecador, tão pecadora, que a gente pensa assim, mas eu não sei se o Senhor ainda confia em mim, depois de tanta coisa que eu já fiz. Não, filha, Ele continua te amando com esse amor infinito. Essa é a realidade. E eu aprendi uma frase na teologia que eu nunca mais esqueci, que diz assim: somente no amor existe transformação. Como foi rico aprender isso com o Sagrado Coração de Jesus. Eu confesso para vocês que antes de me ordenar padre, eu tinha um pouco aquela mentalidade olho por olho, dente por dente. Se você fez, você tem que pagar. Eu me lembro que quando eu entrei na teologia, eu comecei a entender um pouco o coração de Jesus e eu comecei a entender que a minha lógica era muito diferente da lógica do Senhor. Poxa, quando todos queriam apedrejar aquela mulher adúltera, aquela prostituta, o Senhor então diz: atire a primeira pedra quem não tem pecado. A lei da época dizia que quem não participasse do templo era considerado pecadores. Pensa naquela pessoa que você conhece que nunca veio para a igreja, aquela pessoa que você sabe que talvez nem crê em Deus. Era essas pessoas que Jesus ia comer com elas nas casas. Que coração era esse desse homem que desejava estar com os pequenos? E eu confesso para vocês que nasceu no meu coração um desejo tão grande de ser como Jesus, que quando eu me ordenei padre, eu pensei comigo: eu quero assumir uma paróquia, eu quero evangelizar as pessoas que vierem, mas eu quero ser como Jesus. Eu quero estar lá na base. Aqueles que ninguém quer mais, é aqueles que eu sei que Jesus vai me enviar. Aí começou o trabalho com os dependentes químicos. Quem já teve um na família sabe como que é. Se você não cuidar, eles roubam tudo que você tem dentro de casa para trocar por droga. Chega uma hora que nem a mãe quer mais. A mãe diz: filho, pelo amor de Deus, saia daqui. É o amor exigente que a gente chama, né? Porque a mãe manda embora para ver se o filho endireita depois. E eles vão parar numa casa de recuperação. E lá eles são chamados de filhos. Lá a gente aprende a amar esses jovens, aprende a dar para eles a palavra de Deus que pode transformar vidas. E a gente vai vendo o milagre acontecendo a cada dia. A cada um que eu vejo liberto das drogas hoje, vivendo há muito tempo longe das drogas, eu vejo como o amor transforma, né? Hein, filho? Filha, eu não sei qual é a pessoa difícil que você tem para mudar dentro da tua casa, mas o amor vai transformar, não tem como não transformar. Se você tiver um coração mais sagrado, se você voltar a ter um coração mais manso, mais humilde, com certeza você vai conseguir mudar essa pessoa. Assim acontece na penitenciária. Eu contava na TV Evangelizar semana passada, quando eu entrava numa das alas da CCC de Araucária, aonde estão ali pessoas chamado de alta perigosidade. Uma das alas me dizia assim: padre, é melhor o senhor não entrar aí, porque aqui são pessoas perigosas. E aí Jesus já disse imediatamente no meu coração: são pessoas perigosas, padre, mas que têm um coração igualzinho o teu. E eu pedi para entrar, assinei um termo de responsabilidade. E quando eu entrei ali dentro, eu vi coisas tão bonitas que eu não vi nem em outras alas, que eles diziam que eram os presos mais passíveis, mais tranquilos. Tinha presos que vinham arrumando a mão assim, pedindo bênção para o padre. Bênção, padre. Alguns olhavam para mim de longe dizendo: daí eu dou valor, hein, um padre entrando aqui dentro. Hoje eu tenho um líder religioso ali dentro, que eu pude evangelizar, muitas vezes com a palavra de Deus ali orientando, rezando, e hoje é ele que lidera ali. Se Jesus pode
modelar o coração de um preso que a gente diz que é de alta perigosidade, não me diga que você não consegue mudar essa pessoa que talvez está perto de você, que você diz, esse é osso duro de roer. A palavra de Deus diz assim: criar em mim, ó Deus, um coração que seja puro, renovar em mim um espírito decidido. Sabe o que significa isso? Eu preciso decidir viver retamente aquilo que o Senhor viveu. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida de fazer o que o Senhor fez. Isso significa ter um coração puro, um coração reto. Tem uma frase muito bonita do Papa, que eu até anotei aqui, diz assim: o seu coração não se torna impuro porque você é tentado. Ele se torna impuro quando você permite essa tentação em seu coração. Isso é, quando você repetidamente peca voluntariamente sem arrepender-se. Quero entrar, ó Jesus. O problema nosso é a falta de arrependimento, filhos. Talvez você tenha pecado e alguns erros que você cometeu não é que tirou a pureza do teu coração, porque se você erra uma vez e erra feio, esse erro não vai tirar a pureza do teu coração. Você vai se arrepender e o Senhor vai limpar aquilo. O problema é que a força do hábito faz com que a gente comece a pecar 1, 2, 3, 4 vezes e a gente se torna o que a gente chama de pecador. A gente às vezes até gosta do pecado por causa da força do hábito. Você sabia que o hábito tem o poder de nos afastar do Senhor ou nos trazer para Ele? A força do hábito. Por exemplo, quem aqui tem o costume de, antes de dormir, tomar um copinho de leite, por exemplo? Você não dorme se não toma aquele leite, porque criou um hábito. Tem gente que toma um pouquinho de água, levanta de madrugada, vai no banheiro, toma um pouquinho de água. Eu mesmo faço isso. Não tem jeito, não tem uma noite que eu não faça isso. Por quê? Por causa da força do hábito. Agora eu preciso dizer uma coisa que talvez vai doer de ouvir, filho. Mas Satanás talvez esteja afastando você do Sagrado Coração de Jesus por causa da força do hábito. Você criou um hábito de entrar em sites pecaminosos. Você criou um hábito de talvez se deixar levar pelos relacionamentos virtuais. Você criou hábitos na vida que tem talvez contaminado esse coração. E hoje o Senhor me dizia muito forte quando eu preparava essa Santa Missa: que saudade, Padre, eu tenho daquele coração quando era puro, como o meu. Sabe, filho, até os 7 anos de idade, você tinha um coração que era sagrado tanto quanto o dele. Quando você brigava com uma criança, se desentendia por alguma coisa, talvez até você brigava ali, gritava, mas daqui a pouco você já estava de bem. Você não guardava mágoa nem ressentimento. E hoje, talvez se eu pedir para você lembrar de alguma pessoa que você tem mágoa, que você, se você pudesse prejudicar essa pessoa, talvez você prejudicaria, de tanto que ela já te machucou, você vai lembrar de alguém. Talvez você tenha um coração aí tão machucado e tão contaminado pelo hábito, que se eu pedir para você lembrar qual é o pecado que mais te afasta de Deus, você já vai lembrar desse pecado. Hoje o Senhor tem um presente para você, que é purificar esse coração. Se você crê em milagre, põe a mão no teu coração aqui. Fica do lado esquerdo, viu? Então passe a mão assim no teu coração. Pode passar, massagear ele assim. Feche teus olhos e diga assim: Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, fazei do meu coração semelhante ao vosso, capaz de amar até mesmo aqueles que não merecem, capaz de perdoar. Tirai de mim, Senhor, os hábitos que estão me afastando de Ti.
E eu confio e espero em vós. Eu confio e espero em vós. Sagrado coração de Jesus. Sagrado coração de Jesus.